De tanto chafurdar na lama, a mídia acabou sucumbindo à sua própria lama, que, como se provou, é bem mais imunda do que aquela que hipocritamente tentava atingir. Isso é que demonstra os últimos fatos que a própria imprensa, a própria mídia foi obrigada a revelar, ainda que com muita discrição. Um deles é o caso da mansão dos Marinhos, os donos da Globo, construída, né, um palacete, quer dizer, um palácio grande, na verdade, construído numa área de reserva ambiental, quer dizer, totalmente legal, por um preço absurdo e por empresas totalmente inidôneas, porque todas de paraísos fiscais, todas laranjas. E o segundo caso, o do nosso príncipe dos sociólogos, melhor dizendo aqui, o príncipe midiático, o intocável Fernando Henrique Cardoso. Porque até hoje, que todo mundo sabia dos casos de Fernando Henrique Cardoso, não só amorosos, mas sobretudo de corrupção, de favorecimento ilícito, por que ele não era tocado? Por que ninguém tocava em Fernando Henrique? Ninguém dava nada sobre o Fernando Henrique. Simplesmente porque ele era acobertado pela essa própria mídia, porque em troca dava favorecimentos governamentais, favorecimentos oficiais ao longo de toda a sua carreira. Mas vamos lá. O Diário do Centro do Mundo, este blog importante aqui na internet, né, da mídia alternativa, que afinal está se impondo diante da mídia oligárquica, a mídia fenomenal, a mídia onipresente, a mídia supostamente onisciente. Diz aqui, o DCM, o Diário do Centro do Mundo. Quanto custou o silêncio da história de FHC com Miriam Dutra? Por Kiko Nogueira, jornalista lá do Diário do Centro do Mundo. Então ele pergunta aqui, quanto custou esse apoio? Quanto ele deu, o Fernando Henrique, de retorno à editora Abril, pela nota na Veja, a revista Veja, da qual, né, a editora é titular, e dizendo que o filho com Miriam era de um biólogo, e não de Fernando Henrique Cardoso. Imagine só as manipulações da mídia também, né? Quanto custou em publicidade oficial a fraude perpetrada em conluio com o ex-diretor de redação Mário Sérgio Conte? Então, tá aí o escândalo, estão aí os escândalos, né? Agora, se comparados, por exemplo, com aquela questão do Lula, né, que eles perseguem todo dia com manchetes sensacionais, dizendo que o Lula comprou isso, comprou aquilo, e acaba dando em nada, porque o Lula não comprou aquele triplex no Guarujá, assim como a dona Marisa Letícia, né, a esposa do Lula, que comprou aquela lancha, não sei também se comprou, por R$4.000, uma lancha de lata, como se dizem. Agora, por que ninguém ainda não falou, né, da Avenida Foch em Paris? Bom, na Avenida Foch em Paris só moram cheques, magnatas, bilionários do mundo inteiro, russos, árabes, americanos, Trumps, etc. Mas por que ninguém dá? Bom, é claro que daqui a pouco vai aparecer, porque lá na Avenida Foch, em Paris, ao lado ali da monumental Champs-Élysées, tem um apartamento do Fernando Henrique Cardoso. Um big apartamento que dizem que custou alguns milhões de euros. Agora, isso comparado ao pseudo-triplex do Lula, né, que não é dele, e a lancha da dona Marisa. Veja a que ponto se chega a hipocrisia. Mas eu não gostaria de ficar por aqui nesse embate, né, nessa coisa que não dá em nada, nessa coisa que é praticamente vazia, porque você vai ver um acusa o outro e acaba não dando em nada. De qualquer maneira, é importante que a mídia utilize as suas energias
utilize as energias que a mídia desperta na população para debater temas mais importantes, como a educação, por exemplo, a educação que está sendo destruída pelo governador tucano de São Paulo, Geraldo Alckmin, que já andou fechando escolas, agora diminuiu a carga horária das escolas. Imagine só, todo mundo aumentando para horário integral e ele diminuindo. Vai ser aquela coisa de turno da fome, 3 horas, 4 horas no máximo. Como é que um estudante, uma criança vai se formar numa escola dessas? E que tal falar dos transportes, da saúde, né? Da mobilidade urbana? Está aí um tema, está aí vários temas importantes para a nossa mídia debater e esquecer os escândalos, ou pelo menos deixar os escândalos em segundo plano, porque os problemas essenciais são esses, e não os escândalos, que isso acontece ao longo dos tempos e em todas as sociedades, a partir de quando isso? Da própria história da humanidade.